E aí pessoal, beleza? Vamos dar continuidade às nossas resoluções de exercício. Nessa aula a gente vai fazer resoluções de exercícios de dilatação superficial, né, da área e dilatação volumétrica. Vocês lembram que na aula passada a gente fez resoluções de exercício relacionada à dilatação linear, tá certo? Nesta primeira questão, que é a questão 32 do livro Tópico de Física, ela diz o seguinte, que numa chapa de latão a 0 graus Celsius, fez-se um orifício circular de 20 centímetros de diâmetro, como eu desenhei aqui para vocês, tá certo? Ó, aqui está a nossa chapa, né, a nossa chapa de latão, e aqui tem um orifício onde mesmo tem um diâmetro de 20 centímetros. Vamos aqui anotar nossos dados iniciais. Nossos dados iniciais da questão. A gente sabe ali, ó, que ele deu nosso θ0, que é a nossa temperatura inicial, igual a 0 graus Celsius. Tá certo? E ele fala que ele quer o seguinte, ele quer que a gente determine um acréscimo de área, ou seja, tanto que a área vai aumentar na parte do orifício, quando a temperatura da chapa for elevada a uma temperatura de 250 graus Celsius, ou seja, θF foi igual a 250 graus Celsius. Tá beleza? Aqui ele dá o nosso coeficiente de dilatação do latão. E ele quer saber para a gente determinar esse acréscimo de área no orifício. Aqui a gente sabe que o diâmetro, vou anotar aqui para a gente, o diâmetro é de 20 centímetros dentro desse orifício. A gente vai, para fazer essa questão, primeiramente a gente tem que fazer a análise da área dele, da área inicial. A gente sabe, como o orifício é circular, a gente vai calcular a sua área através do cálculo da área de um círculo, não é isso? Que é o quê? Que a área é igual a πr ao quadrado. Então aqui nós temos o seguinte, ó. Como o orifício é de forma circular, a temperatura de 0 graus Celsius, nessa temperatura inicial, só a área é calculada pelo seguinte. A gente vai ter o quê? Que A0, que é a área inicial do orifício, será igual a π vezes r ao quadrado. O raio inicial, né, no caso, da área ao quadrado. Bom, vocês sabem, né, que na parte da matemática, o raio é igual a o diâmetro, que foi o que ele deu na questão, é igual a 2 vezes o raio. Ou seja, a gente vai ter o quê? Que a gente sabe que o raio aqui, o diâmetro é de 20 centímetros. O nosso raio, R0, vai ser igual a 10 centímetros no nosso caso, não é isso? Então a gente vai calcular a equação 1. A gente vai ter o seguinte, que A0 vai ser igual a π vezes R0 ao quadrado. Como a gente sabe que R0 é quem? R0 é 10 elevado ao quadrado. Então a gente vai ter que A0 vai ser igual a π. Π é aproximadamente, né, quando ele não der na questão, ele é 3,14, né? Então a gente tem que π é 3,14 vezes 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado é igual a 100, né? Porque a gente tem 10 vezes 10, 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Então a gente vai ter que a área inicial do nosso orifício será de 314 centímetros quadrados. Que a gente está calculando a área inicial. Tá ok? Então, essa parte que a gente determinou a nossa área inicial. Agora, a gente vai fazer o quê? Como ele quer saber a dilatação, a gente vai usar a expressão simplificada da dilatação superficial. A gente vai ter o que aqui, ó?
Qual é a nossa equação? É o que? Delta A, que é a nossa variação da área, é igual a A0 vezes o coeficiente de dilatação superficial, que é beta, vezes delta θ, que é a variação da temperatura. Então a gente vai calcular por meio dessa equação para a gente descobrir essa variação da área, né, que ele quer que a gente descubra. Esse acréscimo na área, essa variação do tamanho da nossa área, né, do nosso orifício ali. Bom, é importante a gente fazer aqui um adendo, que a gente sabe o seguinte, vou colocar aqui, a gente sabe que beta, né, esse betazinho que a gente determinou aqui, beta é igual a 2 vezes alfa, não é isso? Que é o coeficiente de dilatação linear. A gente vai aproveitar logo para a gente fazer aqui o cálculo logo de beta, né? Porque a gente sabe lá o valor lá em cima. Ó. A gente sabe que ele deu que o coeficiente de dilatação linear do latão é 2 vezes 10 a menos 5. Como beta é 2 vezes isso, então a gente vai ter que 2 vezes alfa, né? Que alfa é o coeficiente de dilatação linear, que é de 2 vezes 2 vezes 10 a menos 5. Logo, a gente vai ter o valor de beta. Beta vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 5. É a graus Celsius a menos 1, não é isso? Então, a gente achou o valor de beta na hora que a gente for substituir. Logo, a gente vai usar o seguinte. A gente vai substituir a equação, o valor de beta na equação 3 e a equação 2 também aqui na equação 3, tá certo? Que é o A0, a gente vai substituir. Então a gente vai ter o seguinte, vamos ter que ΔA, só mudar aqui a cor da caneta, vamos ter que ΔA, que é o acréscimo, né, da área, né, a variação da área que ele quer que a gente determine, é igual a A0, que a gente determinou, que é de 314 centímetros quadrados, né? Vezes beta, que beta é 4, vezes 10 a menos 5, vezes a variação da temperatura, que no caso lá a gente tem o que aqui, nossos dados que a gente fez, a temperatura final, né, que é a variação da temperatura dada pela temperatura final, menos a inicial, ou seja, a gente vai ter 250 menos 0. Logo, a gente vai ter o quê? Que ΔA será igual a 314 vezes 4. A gente tem 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 4, 4 com 1, 5. 4 vezes 3 dá 12. Então, a gente tem 1256. 1256 vezes 10 a menos 5. Tudo isso vezes quanto? 250 menos 0 vezes 250. Então a gente vai ter que a variação da área, nosso ΔA, vai ser igual a quem? A 1256 vezes 250. Vamos fazer aqui a conta. Bom, pessoal, aqui realizando a multiplicação. 0 vezes 6 dá 0. 0 vezes 5 dá 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. 5 vezes 6 dá 30. Sobe o 3. 5 vezes 5, 25. Com 3, 28. Vai 2. 5 vezes 2 dá 10. Com 2, 12. Vai 1. 5 vezes 1 dá 5. Com 1, 6. Agora aqui a parte do 2. 2 vezes 6 dá 12. Vai 1. 2 vezes 5, 10 com 11. Vai 1.
2 vezes 2, desculpa, dá 4, com 1, 5. E 2 vezes 1 dá 2. Realizando aqui a soma, dá 0, 0. 8 mais 2 dá 10, vai 1. Aqui dá 4. Aqui dá 11, com 1 vai 1, fica 3. Então a gente tem 314 mil, aqui essa multiplicação de 1.256 vezes 250. Então a gente vai ter 314 mil vezes 10 a menos 5. Logo a gente vai ter que ΔA, que é a nossa variação, no caso do orifício, vai ser o quê? A gente vai multiplicar nossos 314 mil por 10 a menos 5. Então, pessoal, aqui por fim a gente vai ter o seguinte. Como está multiplicando por 10 menos 5, a gente pode voltar 5 casas decimais, não é isso? Então a gente vai voltar 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, logo a nossa variação da nossa área será de 3,14 centímetros quadrados. Esta é a nossa resposta para a nossa questão. Então até a próxima videoaula na nossa parte 3, né, de resolução de exercícios. Valeu, até a próxima.